gente! É com alegria e satisfação que estamos dando início ao nosso programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. Hoje nós temos convidada uma pessoa que é minha amiga, que é uma profissional de mão cheia, que tem uma criatividade incrível, que chama-se Gabriela Andrade. Gabi, tudo bem, Gabi? Tudo bem, Sheine. Estou muito feliz de estar aqui, de retornar aqui novamente, Exato. né? Fazia aqui tempo na que rádio, você não vinha, né? Fazia muito tempo, né? E também está no estúdio um menino que é um gentleman, que está aqui, que chama-se Fernando. É um menino muito criativo e, inclusive, quando nós frequentávamos o mesmo lugar, que chama-se Podemos Mulher, a primeira vez que eu fui lá, eu fui atendida por esse mirim cavalheiro. E me recebeu muito bem. Servindo café. Não, ele me perguntou o que eu preferia, chá ou café. Eu disse que preferia chá. Aí ele me trouxe chá, uma gracinha. Ele está com quantos anos agora? 10 anos. 10 anos? 10 Nossa, anos. ele cresceu, não? 10 anos. Parabéns, ele cresceu bastante. E eu estou muito feliz que tem uma criança aqui conosco, ainda uma criança especial, como é o Fernando, é um menino atencioso, cavalheiro, né? Gente, isso foi há 2 anos atrás. Foi. E ele já fez tudo isso que nós estamos comentando. O nosso tema de hoje, dentro da filosofia, ciência e arte milenar chinesa Feng Shui, será criatividade. Uhum. Criatividade e filhos. E nós temos um filho aqui presente. Sim, sim. Que é muito importante, principalmente para nós adultos. Porque essa área do Bagua, que é a principal ferramenta do Feng Shui, o que acontece? É uma área importantíssima, porque ela abrange o ser humano de formas diferentes. Nós temos a nossa criatividade de criar, para falar, para desenhar, para tudo que nós fazemos, nós precisamos de criatividade. Se está numa situação difícil, tem que sair da situação difícil. Você tem que ter criatividade para sair daquela. Agora, também é a área para, por exemplo, mulheres que queiram engravidar, ter um bebê, que está tendo dificuldades, às vezes é um problema energético que está acontecendo. Os médicos dizem que está tudo ok e tal, então nós trabalhamos. Isso eu não sabia. E também, assim, nessa questão, né, que você está falando aí da gravidez, também aquela questão da gravidez ali de risco, também isso influencia? Sim, também. E veja bem, e às vezes se está tudo em ordem, né, eu inclusive, há muitos anos atrás, eu dei consultoria para uma médica obstetra, que ela tinha paixão por bebês, tanto é que ela foi trazer bebês ao mundo, e ela própria não conseguia engravidar. Então, a gente vai detectar qual é a questão. Às vezes é uma questão energética. Numa outra vez eu vou falar mais profundamente o trabalho que nós fizemos. Então, E é uma área importante, porque tudo na nossa vida nós precisamos de criatividade. Sim. É muito importante trabalhar a área da criatividade de uma forma simples e que também traz mais leveza. Porque quando nós trabalhamos a nossa criança interior, que nós temos a nossa criança interior. E a gente esquece, né, disso. Muitas vezes a gente vira adulto, tem muita responsabilidade e a gente se esquece que às vezes essa leveza que a criança tem, né, dessa inocência, vamos dizer assim, que não é tão inocência assim, é muito importante para a nossa vida também, né? Exato. De decisões, né? De tomada de decisões. É muito né? importante. E o Gua da criatividade, ele contribui a nos trazer leveza. Né? Então, tudo na nossa vida, decisões que nós temos que tomar, muitas vezes temos que tomar decisões estratégicas para conquistarmos aquilo que nós acreditamos necessitar. Né? Ou pode ser também uma questão de sonhar. Né? Porque as crianças, elas têm uma criatividade, às vezes com uma tampinha, ela fica um tempão. Mas o que aquele menino ou aquela menina está com aquela tampinha? Porque ela não está enxergando uma simples tampinha. Sim. Na criatividade dela, está enxergando muito mais que uma tampinha. Né? Então, as crianças têm essa imaginação muito fértil. Agora, nós, adultos, também temos. E nós devemos conservá-la e cuidar bem dela. Que nós dependemos de muitas coisas da nossa criatividade. E quando a nossa criança interior ela está oprimida ou está entristecida, nós ficamos antiproducentes. Nós produzimos menos, nós não conseguimos tomar decisões porque não conseguimos criar em nossa mente a melhor saída para aquela situação. E assim, nesse estágio, né, quando que a gente, de repente, começa a perceber
Eu tô aprendendo aqui também com vocês, viu, gente? Talvez eu faça aqui perguntas que sejam de vocês aí. Quando que a gente começa a ter esse alerta? Estou entrando nesse processo de não criatividade, da gente não conseguir ter essa visão, né, de saída. O povo brasileiro é um povo extremamente criativo, que nosso país apresenta em muitos momentos grandes dificuldades para nós brasileiros, né? Por exemplo, com relação ao dinheiro, que eu vou falar em outro momento, eu vou falar sobre o guardar prosperidade, que é o fluxo de abundância. Esse é bom, viu? Eu só estou precisando. Então, para tentar desbloquear e etc. Mas a criatividade, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser cuidada, né? Porque traz mais leveza para a vida. Uhum. Você sente mais facilidade de tomar decisões. Porque quando você libera, sinceramente, você abre, trabalha a sua criatividade, você encontra soluções mais fáceis. Sim. Porque às vezes é um problema pequeno, mas você não consegue visualizar a saída para aquele problema, para aquela questão. Uhum. Quando você ativa, fortalece a sua criatividade, você consegue criar uma solução. Uhum. Você consegue encontrar uma saída, porque muitas vezes nós nos encontramos com um problema e não conseguimos, às vezes é uma coisa simples, mas nós não conseguimos enxergar uma solução. Uhum. Uhum. Quando a sua criatividade está aflorada, né, despertada, você consegue com maior facilidade encontrar uma solução. Entendi. E nós estamos agora entramos no 5º mês do ano. Uhum. Deus nos deu mais 7 meses. Então, daqui a pouco nós estamos passando para outro semestre. Vamos tentar trabalhar a nossa criatividade para nós enxergarmos o que nós não estamos enxergando. Às vezes, sabe o que, gente? Uma grande oportunidade. Verdade. Porque quando nós não estamos com a criatividade ativada, nós não encontramos oportunidades. Às vezes, você está conversando com uma pessoa que talvez com uma palavra, alguma coisa, pode solucionar um assunto seu que você não está tendo visão, não está enxergando. Mas, Shane, é tão complicado fazer. Não, é muito simples. Você entrando num ambiente, vamos supor que a porta seja aqui, certo? Então, o canto à sua frente, lá na frente... De frente para a porta, né? A faz de conta que a porta está aqui, onde está essa placa aqui da Vibe Mundial, certo? Tá. Então, aqui é a porta de entrada. Uhum. A parede aqui, em frente aqui, o canto direito, lá na frente, eu guardo relacionamento e amor, que tem a ver com criação de bebês também, né? Né? Certo? Então, no meio dessa parede aqui, nessa lateral minha direita, bem no meio, é o guarda criatividade e filhos. Então, se você quer modificar a sua vida, você tem uma questão que está com dificuldade de sair, você faz o quê? Ativa. O que te lembra a criança? Como que pode? O que eu posso fazer? Por exemplo, aqui no estúdio, aqui na nossa direita, não dá para vocês verem porque a câmera está bem aqui. Nós temos um painel de vidro acústico para no barulho do corredor aqui do andar que nós estamos, não adentro ao estúdio para a gente poder conversar. Sim. Certo? Então, bem no meio dessa parede, você pode pôr alguma coisa que te lembre a infância. Por exemplo, as cores que muito usadas em roupinhas de bebê antigamente, as cores tons pastéis, ou seja, são cores que elas têm um teor maior de branco. Então essa parede pode ser pintada dessa cor, por exemplo? Pode. Ou você pode, numa cor pastel. Tá. Você pode colocar, por exemplo, um quadro com flores coloridas, mas todas em tons pastéis. Tá. A moldura desse quadro é um elemento que ativa a criatividade, é o elemento metal. Então, você põe a moldura, por exemplo, de alumínio. Ao invés de colar de madeira, Xana, mas eu não tenho de alumínio. De alumínio. Não, você faz de madeira, mas com a moldura numa das cores que tem a vibração do elemento metal. Então, o azul clarinho, o amarelo, de acordo com o que combina, se é da sua sala ou essa do quarto, sempre combinando para ficar uma coisa, algo harmônico. E aí você
você pensa na questão que você está querendo resolver e não está tendo a criatividade de encontrar uma solução. Então, você alegra a sua criança anterior, porque a criança alegre fica mais criativa. Sim. Né? Então, você coloca alguma coisa assim. Por exemplo, um quadro com flores ou com artes de cores, mas sempre em tons pastéis. E se você não tem uma moldura de metal, você pode colocar de madeira e pintar numa das cores que tem um teor alto de branco, que dá a vibração energética. Né? Agora, vamos falar, mas aqui eu tenho uma mesinha, aqueles amparadores, assim, né? Um console, alguma coisa. Você pode pôr, por exemplo, um vaso de metal, de qualquer tipo de metal, pode ser prata, estanho, cobre, né? Que é a vibração energética. Porque nós estamos falando, todos os elementos, eles têm determinada vibração. E eles têm uma função, uma atribuição. Então, você coloca, e aí você vai escrever uma afirmação, dizendo que você é criativa, ou eu sou criativo, né, se for homem, por exemplo. Sim. E vai colocar a questão que você quer resolver. Né? E, por exemplo, se for um quadro, você coloca atrás do quadro. O que escreveu virado... Essa eu não sabia, não sei vocês aí não, mas essa aí eu não sabia não. Você coloca o que escreveu voltado para o quadro. Então, ou seja, se alguém for limpar, não vai ver o que você escreveu. Tá certo? E acho que é legal também sempre ficar olhando para isso, mas também ativando essa parte positiva também, né? Não só positiva, mas na questão de afirmação, ou seja, eu sou, você pensar consigo mesmo, consigo mesma, eu sou uma pessoa criativa. Eu sou criativa, eu vou solucionar essa questão com minha criatividade. Entendeu? Então, eu estou falando mais nessa área. Se for no dormitório, você vai colocar... Se for numa sala, você pode colocar uma almofada, ou algumas almofadas nas cores pastéis, desde que combine com o seu ambiente. Então, de acordo com o ambiente, se é o seu quarto ou a sua sala, você vai colocar algo que combine e que você goste. Sempre o que você gosta. Né? Se você gosta, por exemplo, de coisas infantis, colocar alguma coisa infantil que te lembre criança. Eu estou falando no sentido de ativar, fortalecer a criança interior, né? E se a criança estiver encolhida, acombranhada, como se diz, sabe, é triste, alguma coisa, nós temos que alegrar de alguma forma essa criança. E deixa eu te perguntar, a gente começou a falar de crianças, né? E a gente está falando de infância, mas e se, por exemplo, eu tenho um filho, né? Em casa, que ele é mais introspectivo, que ele também precisa dessa estimulação, né? Precisa ser estimulado, né? Até também voltada aí a nossa pauta, né? Também para o autismo. Para quem não sabe, né? Sou mãe de um autista, assim... Você é uma perfeito, mãe atípica. Né? Sou mãe atípica. E eles precisam ser muito estimulados, né? Desde que não tenha tantas coisas assim para eles pensarem, mas eles precisam de um pouco mais de estímulo. E tem criança que tende a ser mais introspectiva, né? Como que eu consigo ajudá-los e auxiliá-los? Eu posso colocar alguma coisa nesse sentido? Sim. Ou tem alguma outra coisa que eu possa fazer? Principalmente no quarto dele, ativar o guarda-criatividade, né? Assim, com uma dessas coisas. Então, lápis de cor, brinquedos que ele goste, né? Então, e ativar. E quando você vai escrever a afirmação, antes de escrever, visualizando o que você deseja. Olha, ele está muito introvertido. Tá. Né? Então, você escreve uma frase para ele ficar mais extrovertido, mas sempre antes de escrever, visualizando já acontecendo. Já acontecendo. Entende? Então, isso é importante, porque tem muito mais coisas ligadas à criatividade do que nós imaginamos. Verdade. Você pode ver, você vai fazer uma refeição, você é criativa, né? Então, você vai fazer todo dia a mesma comida? Não vai. Você vai tentar variar o prato, mudar alguma coisa, trocar, não é? E tem tudo a ver essa questão alimentar, né? Porque tem culturas, por exemplo, que a gente olha o prato, a gente não tem nem vontade de comer, né? Porque tá tão lindo, tá tão bonito o prato,
que transmite uma energia tão boa para você que às vezes você fala, nossa, não quero nem desmontar esse prato, né? Exato. E, Então, e a tem importância, por exemplo, que o prato tem que ter yin e yang e tem que ter ser o mais colorido possível, né? E os orientais, tanto os japoneses, os chineses, eles põem tudo em pequenas porções. Isso. Pequenas porções e procure que a refeição seja colorida. Né? Isso voltado para isso mesmo, para né? isso mesmo, para isso mesmo. Então, por exemplo, fazer coisas enfeitadas, tudo isso, tudo que trabalha a criatividade e trabalha a curiosidade, né, é importante. Principalmente para o desenvolvimento de crianças especiais, né? Porque eles, por exemplo, tem muitas crianças especiais que, por exemplo, não gostam de barulho, ficam irritados, né? Então, porque as crianças têm que ser muito bem cuidadas, porque elas são o hoje e o amanhã. Sim, exatamente. Né? Então, eles têm que serem preparados para uma vida. E é o que eu sempre falo, né? A gente desenvolve habilidades, né? Não é sobre ser capaz de algo, porque nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Mas é ativar essa questão das nossas habilidades, né? Porque podemos ser, de repente, descobrir que somos incríveis em muitas coisas que a gente nem sabia que era, né? E não é sobre ser capaz de você fazer uma coisa ou não. É você ter realmente habilidades, né? E é uma questão muito importante, é o humor. Né? O humor é muito importante, principalmente para as crianças, mas para os adultos também. E falando em humor, ontem eu tive um convite num evento que foi organizado pela Duquesa, que já esteve aqui no programa 2 vezes. Ela já trabalhou na SBT, na Globo, em vários programas de humor e tudo. E ela sofreu algumas coisas, sabe, relacionadas à violência. Importante. E ela é um exemplo de superação. E ela não pôde vir hoje, mas virá outro dia. E ela faz uma escolinha da Duquesa que pessoas que passaram, principalmente mulheres, né, mas que passaram por violência doméstica, algo assim, trabalhar com humor para resgatar a alegria de viver. E na quinta-feira eu fui a esse evento organizado pela Duquesa e foi impressionante, gente. Não parava de chegar pessoas lá. E aí, alguns alunos da escolinha da Duquesa se apresentaram no palco. Né? Então, eles trabalham, porque o humor, né? Que a criança, por exemplo, está bravinha, daqui a pouco já está pulando, brincando, né? A criança tem uma versatilidade incrível. Rápido, né? Esquece rápido o que acontece, Exato. Né? E o que eu achei interessante é que pessoas que passaram por situações muito difíceis, elas estão atravessando isso e superando através do humor. Então, pessoas que passaram por essas situações ontem estavam fazendo piada no palco, gente. Isso é um trabalho lindo, que é um trabalho que ela faz gratuitamente. Que legal! Então, ela valoriza o ser humano. Nossa, muito bacana, então, né? Essa escolinha do humor, ela trabalha com a criatividade, porque quando tinha uma moça que estava com os bobs, com uma roupa meio esquisita, assim, né? Mas ela fez as pessoas rirem, e ela riu também. Então, eu acho que você, no momento de dor, numa situação difícil que você esteja, você ter o seu momento de superação e conseguir, depois da sua grande dor, você fazer humor, eu acho fantástico. Não tem algo que... É muito diferente, né? Assim, você conseguir elaborar e ter uma questão difícil e transformar. A gente tem vários exemplos, né? Disso, assim, de superação. E eu acho incrível isso, a pessoa que consegue... eu acho que a pessoa não consegue superar totalmente aquilo, mas ela consegue transformar isso de uma maneira que ela consiga ajudar outras pessoas a também saírem dessa situação e a pensar, olha, aconteceu, mas você é um ser humano, né? Exemplo, de resgatar, né? De fazer esse resgate, né? E a Duquesa, por exemplo, ela fez esse movimento. Ela teve questões pessoais muito violentas e ela superou, então ela é uma mulher em superação e ela cuida.
ajuda as pessoas através da escolinha de humor. Nossa, então, incrível isso é uma criatividade, porque você passa por uma grande dor, não é fácil, é complicado, tem uma série de situações. Sim. Mas ao invés dela ficar chorando ou só reclamando, não, ela resolveu ajudar outras pessoas, né? E tem muitas circunstâncias de vida que são difíceis. Por exemplo, você falou aqui, eu sou mãe atípica. Ninguém nasce preparado para isso. Não. É uma situação delicada, não é mesmo? Então você tem que ter muita criatividade e manter o humor e enfrentar a situação. Sabedoria, né? De conseguir ultrapassar todos os obstáculos que, de repente, vamos dizer assim, né? Que a gente tem pelo caminho, porque a gente, além da gente ter que se entender, a gente tem que entender um outro ser humano. E a gente não pode nem dar uma bobeada ali, né? A gente tem que ter ali o tempo todo, seguir firme ali o tempo todo. E também mostrar para a criança, né? Que está ali, o nosso filho, de que isso não é um elefante branco. Não importa o que ele seja. A gente tem que estar ali do lado dele mostrando a capacidade que ele tem. E que não importa, um diagnóstico não limita ninguém. Não define a pessoa. Não define, não limita ninguém. Não define a pessoa. Então, a gente tem que estar ali por isso, né? Para ajudar, auxiliar, né? Isso. Realmente. E o diagnóstico foi com que idade? O diagnóstico foi com 3 anos. Com 3 aninhos? 3 anos. 3 anos. E aí, como eu já tinha, já tinha mais ou menos, já da possibilidade, né? Já existia a possibilidade. Então, eu comecei a estudar muitas coisas. Então, quando veio o diagnóstico, eu já tinha mais ou menos a ideia e de como tentar auxiliar ali. Né? Porque quando a gente recebe o diagnóstico, né, a gente tem que tentar entender, compreender o que está acontecendo, saber realmente o que é, de fato, para tentar ajudar e falar assim, olha, você é um ser humano, você precisa saber até onde você consegue ir e tá tudo bem, né? Então, não é uma questão assim, você cai num buraco, não vou falar que não. É tenso, complexo, Mas tudo. É uma equipe multidisciplinar que te orienta. Multidisciplinar. É uma equipe multidisciplinar, passa por vários testes, passa por vários profissionais até se chegar num diagnóstico. E essa área de criatividade é bastante trabalhada? Bastante trabalhada. Por quê? Porque eles têm o tal do hiperfoco, né? Que todo mundo fala. Então, a gente tem que estimular muitas vezes esse hiperfoco para que eles consigam se encontrar e falar, olha, isso eu sou legal em alguma coisa. Em fazer. Tanto que a gente estimula muitas empresas na contratação porque eles têm o hiperfoco. Então, eles são muito rígidos ali. Então, determinadas coisas, principalmente burocráticas, eles não passam nenhuma vírgula. Então, de repente, consegue ali, num determinado departamento de empresa, eles conseguem, assim, facilmente deslanchar aquele departamento daquela empresa. Eu estava pensando no seguinte, como nós só temos mais 2 minutos, eu queria combinar com você trabalha com ele com uma equipe multidisciplinar. Sim, Vamos combinar um dia de fazer um bate-bola com os profissionais e mãe? Nossa, vamos trazer aqui as pessoas que tenham essas histórias de superação, né? Que eu acho incrível, porque a gente cresce muito ouvindo, eu acho que né? Essas pessoas têm que serem prestigiadas. E você que está nos ouvindo, se você tem um filho, um sobrinho, ou um netinho ou netinha, que seja uma criança atípica, eu sei que as mães, a família precisa ser muito criativa, trabalhar muito a sua criatividade para encontrar soluções, buscar soluções e não se deixar abater muito, porque é complexo, é difícil e precisa muita criatividade para conseguir conviver com a questão. Com certeza, né? Com certeza. Olha, eu quero agradecer o Fernando por ter vindo aqui na rádio hoje, muito obrigado. O nosso gentleman, mini gentleman aqui. Quero agradecer a Gabi. E eu vou avisar com antecedência, porque se tiver uma mãe, um pai, uma tia atípica nos acompanhando hoje, eu vou avisar quando vai vir
E aí vocês vão poder fazer perguntas, que nós temos 2 telefones aqui na rádio. Você pode ligar e fazer a pergunta e nós vamos ter os profissionais aqui. Acho muito legal, acho muito bacana. E só para uma última pergunta, Sheine, que eu acho que todo mundo aí, eu acho que vai ter essa curiosidade. Eu trabalho num local e tenho minha mesa de trabalho. O que eu poderia colocar na minha mesa para fluir minha criatividade? Por exemplo, vamos supor que eu aqui sou vocês, que é a sua mesa, certo? Então, nesse canto aqui, você pode pôr um porta-caneta, porta-lápis bem colorido. Tá. Então, e o porta-lápis e caneta que seja de metal. De metal. Qualquer metal. Metal e colorido. Canetas coloridas. Isso, colorido. Canetas coloridas, lápis coloridos, né? Então, numa forma que você goste mais ovalada, né? Ou ter alguma coisa que lembre a infância. E fazer sempre visualizar o que você tem, uma questão para resolver. Você precisa de criatividade para resolver tal questão. Visualizar e escrever. E a gente vai estar falando. Então, vamos combinar. Vamos combinar. Eu aviso com antecedência para você que tem algum familiar que seja uma criança atípica, ou mesmo um adulto atípico, que existem muitos, né? Aí eu aviso com antecedência para você poder participar, que ela conhece profissionais de naipe, que aí poderão até responder perguntas. Isso, tá com certeza. Mas muito obrigada, viu? Obrigada a você por participar. Pelo convite novamente. Exato. Mãe Atípica é extremamente criativa. Agradeço os trabalhos técnicos do Sérgio, que hoje comandou aqui o nosso programa. Muito obrigada. Agradeço a presença do Fernando, que ficou quietinho aqui, comportadíssimo, pacientemente. Agradeço vocês, queridas e queridos ouvintes. O meu muito obrigado pela audiência. E eu quero aproveitar a oportunidade para convidá-los de estarmos juntos novamente no próximo sábado, às 19h30, comigo, Sheine de Abreu, aqui na Rádio Vibe Mundial, no programa Arquétipo. Ótimo final de semana e até sábado. Tchau, Gratidão, beijo.